O Popular Supermercado tem uma ótima notícia para você. Clientes em compras na loja terão estacionamento gratuito. Você não ouviu errado. Estacionamento gratuito no centro da cidade, oferecendo mais comodidade e segurança para você. Gosta de fazer as compras no centro e não tem onde estacionar? Agora vai ter. O único supermercado do centro com estacionamento. E o melhor, grátis para clientes em compras. Popular Supermercado. A Barra Nova Atacadão está com então correndo com farinha de trigo, puro sabor, 1 quilo sem fermento, por apenas R$ 3,19. Fardo com 10 unidades, R$ 31,70. Leite condensado Italac, R$ 4,99. Caixa com 27 unidades, R$ 132,03. Creme de leite Italac, 200 gramas, R$ 3,49. Caixa com 24 unidades, R$ 78,96. Essa e muitas outras ofertas é na Barra Nova Atacadão, Praça São Vicente, Centro Saloá. Vem pra cá economizar, vem! Marano FM. Venha para a Semana das Mães na rede de farmácias Deon. Somos a farmácia preferida da mãe, da maninha, da mamãe, da mames. Por isso, cada mãe é uma rainha em nossos corações. Separamos muitas ofertas para a saúde, o bem-estar e a beleza da mamãe e da família. Aproveite! Feliz Dia das Mães em Águas Belas, Bom Conselho, Garanhuns e Petrolândia. Rede de farmácias Deon, o caminho da saúde. Viva feliz com qualidade de vida, memória boa. Eu quero mais, eu posso muito mais. Saúde e desempenho para o seu cérebro. Supera, supera, sou mais, supera, supera, sou mais. Aumenta a sua capacidade mental. Concentração, raciocínio, criatividade e autoestima. Sucesso profissional. Ginástica para o cérebro. Supera, supera, sou mais, supera, supera, sou mais. Com Supera você conquista. Dos pequenos ao vovô, todo mundo vai arrebentar. Agende uma aula grátis. Estes são os ganhadores do Mandacaru da Sorte que ganharam R$500 no Giro da Sorte desse último domingo. Maria de Fátima da Silva de Pesqueira, Pernambuco. Ayrton Ferreira Silva de Venturosa, Pernambuco. Valmir do Peixe de Arco Verde. Edenilson Melo dos Santos de Arco Verde. José Ailton de Melo de Alagoinha, Pernambuco. Maria Aparecida de Souza de Arco Verde. Cleovina da Conceição Martins de Ibiriri, Pernambuco. José Henrique de Lima Nunes de Buíque, Pernambuco. Jéssica Maria da Conceição de Buíque, Pernambuco. E Ednelson Melo da Silva de Saloá, Pernambuco. Continue comprando o seu Mandacaru da Sorte, boa sorte. Não perca tempo, acredite nessa sorte. Com Mandacaru a sua vida vai mudar. E o Asilo São Vicente de Paulo chegou a sua vez. Pode confiar, Mandacaru da Sorte, Mandacaru da Sorte. Todo domingo tem sorteio pra você. Mandacaru da Sorte, Mandacaru da Sorte. É baratinho, muitos prêmios, pode crer. Mandacaru da Sorte, Mandacaru da Sorte. Liga o rádio, tem pra você, vai ver. Um recado importante para você, criador. Pernambuco iniciou a vacinação contra a febre aftosa. O prazo é de 1º a 31 de maio. É obrigatória a declaração em um dos escritórios da Adagro ou no site adagro.pe.gov.br. Quem não vacinar nem registrar a declaração está sujeito a multa e fica proibido de transitar dentro e fora do estado. A doença prejudica a renda e pode levar o animal à morte. Vacine contra a febre aftosa e valorize o seu rebanho. Governo de Pernambuco. CYD 252, 102,3 MHz. Marano FM, 10.000 watts. Garanhuns, Pernambuco. A rádio que todo mundo ouve. Quarto Poder. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12:02, o seu Quarto Poder está de volta na Rádio Marano, na 102,3 FM, nesta quarta-feira. Hoje temos um giro nacional, mas também temos um entrevistado importante, né, Lucas? Não é isso? Meu companheiro Lucas de bancada, todos os dias já aqui comigo. Lucas Cavalcante.
Ainda não acostumei com essa vinheta, viu? Uma boa tarde, ouvinte da Rádio Marano. Boa tarde, meu amigo Matheus. Hoje nós teremos uma entrevista com o diretor da CDL. Atual presidente, né? Ele era ex-diretor. Ex-diretor, exato. E hoje é presidente da CDL Garanhuns. Vamos conversar aqui sobre o comércio e sobre toda a importância dessa instituição para o nosso município. Também com a gente, nosso querido amigo Felipe Barros. Vai a vinhetinha dele aí. Felipe Barros. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Lucas, muito boa tarde, Matheus. E diferente de você, eu estou muito acostumado com a vinheta, adorei. Hoje vamos receber aí o professor Luiz Carlos, né? Nosso companheiro, nosso amigo, que sempre traz dados muito importantes aí para a população de Garanhuns, não é isso? Exatamente, ele que é empresário há muito tempo aqui na cidade de Garanhuns, é professor também, professor de física, se eu não me engano, não é isso, Felipe? Exatamente, professor de física, matemática. Olha aí. E um grande empresário do nosso município. Inclusive, ele pode até falar um pouco conosco como é que ele está vendo esse momento para a educação, né? Tanto a nível nacional quanto ao nível regional. Uma coisa que eu acho muito interessante dos casos, antes da gente começar a entrevista, de qualquer forma, é que ele tem uma visão que mixa a educação com o empreendedorismo, né? Exatamente. Eu acho que isso é fundamental, porque no final, quando a gente termina o ensino médio ou eventualmente a faculdade, normalmente a gente não tem tanto preparo assim para o mercado, né? Qualquer profissão. Ele sempre se preocupa muito, acredito que até o ano passado, conversando com ele, acho que a última vez que eu tive um papo maior com ele foi o ano passado, ele falava muito da importância, acredito que já tinha sido eleito presidente da CDL no final do ano, e a questão que ele colocava entre a junção, como o Lucas está colocando aqui, entre a educação e o comércio. E sempre falava muito dos cursos preparatórios, né? Em que a CDL poderia fazer esse meio campo entre a educação e o comércio de Garanhuns, enfim, o mercado de trabalho, para que as pessoas tivessem esse preparo que realmente falta. 12h05, vamos aos intervalos e voltamos em instantes. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Vou ficar na Rádio Marano, sempre ligado em você. Marano. A Rádio de Garanhuns. Em Cachoeirinha, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. 102,3. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h06, eu falei que era rapidinho, estamos de volta agora nesse bloco com a entrevista com ele, que é empresário na nossa cidade, é professor também, foi professor por muito tempo, agora, já foi diretor da CDL e agora é presidente da CDL. Quarto Poder, entrevista. Muitíssimo boa tarde, Luiz Carlos, presidente da CDL, é um prazer receber o senhor aqui no Quarto Poder. Boa tarde, Matheus, boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que fazem aí a FM Marano e também aos ouvintes. É uma satisfação estar aqui com vocês. Felipe, faça as honras do nosso convidado, por favor. Muito boa tarde, professor. Já tivemos várias oportunidades aí de conversar a respeito de educação, a respeito do comércio da nossa cidade. E hoje, na sua posição, né, de presidente da CDL, a gente não pode deixar de falar disso. Eu queria que o senhor começasse falando aí para a população de Garanhuns justamente disso, da importância da CDL aqui para o comércio de nosso município. Ok, Felipe.
Olha, a CDL, ela tem uma missão muito importante, que como associação de lojistas, que é o nome dela já diz, é a Câmara de Dirigentes Lojistas de Garanhuns, CDL Garanhuns. Então ela visa muito o apoio à sociedade logística, né? As equações e as reivindicações do setor. A gente tenta representar, né, o que o setor pede junto aos órgãos governamentais, às instituições, e procurar espaços para melhorar a atividade comercial logística. Excelente. Professor, eu queria entender um pouco, que eu sei que é uma preocupação sua, muito importante, a gente já vinha citando aqui antes de falar com o senhor no ar, é que nesse momento, infelizmente, a educação tem sido um pouco prejudicada, ou bastante prejudicada por conta da pandemia. E a gente falava muito também a respeito de um tema que o senhor já tinha tocado, acredito que no ano passado, quando tivemos a oportunidade de conversar mais longamente, sobre o papel da CDL em várias vezes promover cursos ou buscar fazer essa transição entre o pessoal que está entrando no mercado de trabalho e o pessoal que está saindo, terminando o colegial para poder ingressar, seja no comércio, enfim, nas atividades ligadas à CDL. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, a gente pode. Nós estamos com um projeto, nós estamos com a sala pronta, que a pandemia, aconteceu esse momento da pandemia e travou tudo, né? Tudo que a gente estava fazendo, as ideias, elas ficaram agora em banho-maria até que esse momento difícil da nossa sociedade seja vencido. A gente, através desse momento, a gente vai voltar com carga total a essa busca do conhecimento. Porque a gente tem na formação acadêmica dos nossos cursos, né, principalmente o ensino do segundo grau, que ele pega o aluno e deixa ele pronto para o exercício da cidadania, né? Eu vejo hoje que a função maior que um aluno termina o segundo grau, ele está pronto para o exercício da cidadania. O curso superior, ou qualquer outro curso que venha, ele vai usar como ferramenta de emprego na sua atividade fim. As pessoas têm que entender que um curso de terceiro grau não pode ser um curso para ser feito por qualquer... Eu não tenho que fazer um curso de qualquer jeito. Eu tenho que fazer um curso que eu vá realmente aplicar ele e que vá viver aquela atividade e vá usar aquilo como conhecimento, como ferramenta para o meu trabalho, para a minha sobrevivência, né? E é isso que a gente tem que discutir nas pessoas. Então, isso não está havendo ainda no nosso país. Mas a gente está criando a perspectiva de criarmos o curso de vendedor, formação técnica do vendedor. Então, nós estamos já com um convênio com o FEComércio, que tem esse curso montado. A gente deu essa ideia há muitos anos que nós estamos trabalhando essa ideia. E vamos formar esse curso com muita propriedade. Juntar aqui as nossas instituições de ensino superior aqui de Garanhuns e montar um curso que seja bastante profissional, bastante executivo e uma ferramenta para que uma parte dessa sociedade que vai trabalhar no comércio trabalhe com bastante propriedade, com bastante rentabilidade, né? E com qualidade de atendimento. Isso vai diferenciar bastante, né, o nosso comércio, a qualidade de atendimento, porque você vai ter pessoas preparadas, com conhecimento e que fazem aquilo que gostam. Porque nós vamos procurar selecionar as pessoas dentro do seu perfil psicológico, né, a sua tendência, a sua qualificação para aquela área específica do setor produtivo, do trabalho. Quando a pessoa vai exercer essa atividade, e muita gente diz, né? Quando eu trabalho fazendo o que gosto, eu não trabalho, eu me divirto. Então, fazer o seu trabalho uma diversão, uma coisa realizável, produtiva, é isso que a gente está pensando em fazer. Perfeitamente. Professor, uma boa tarde, meu nome é Lucas, eu sou membro aqui do Quarto Poder também. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, e claro, antes da pergunta dizer que é um prazer recebê-lo aqui e as portas estarão sempre abertas. Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor relacionado a todo esse momento de pandemia que a gente vive. A gente tem enfrentado aí
algumas medidas por parte do governo do estado que acabam dificultando, de certa forma, a atividade empresarial no sentido do comércio, né? Você tem lojas fechadas, horários que são flexibilizados de forma, aliás, restritos, de forma, às vezes, um pouco sem fundamento. E aí eu queria saber um pouquinho da visão do senhor como dirigente e como o presidente dessa instituição, que é a CDL. O que é que o senhor vem fazendo em termos de conversa com o governo do estado? O que o senhor vem tratando aí para tentar minimizar os impactos da pandemia no comércio? E só fazendo mais um adendo aqui, não seria o caso, eu pelo menos eu entendo assim, talvez eu possa estar totalmente errado, mas aí é uma opinião de achismo, o senhor tem um conhecimento muito mais vasto, vai poder me dizer. Não seria o caso de estender mais os horários ao invés de restringir, porque assim, com a maior extensão de horários, a aglomeração talvez diminuiria? Lucas, boa tarde, Lucas. Eu esqueci de mencionar você no momento que eu cumprimentei os amigos. Mas, Lucas, veja bem, a sua pergunta foi muito boa, muito importante isso, porque nós temos muitas dificuldades de relacionamento, às vezes, né? Nós temos uma categoria política, né? Porque os governantes hoje, eles têm uma preocupação política também, né? E nós temos a outra parte, que é as medidas inteligentes. Graças a Deus, aqui no nosso município, nós conseguimos nos articularmos bem com o gestor do município, que é o prefeito Sivaldo. Ele abriu espaço para diálogo, a gente tem conversado bastante, e principalmente nessa abertura do comércio, né? A gente respeitou os decretos, né? Que nós temos que obedecer, nós vivemos uma democracia, mas a gente pontuou com ele, por exemplo, a abertura do comércio. Então nós conseguimos abrir o nosso comércio de forma escalonada. Isso é uma medida inteligente, né? Onde a abertura do comércio, as pessoas se deslocam para trabalhar nos transportes coletivos de massa. Então essas pessoas vão ter horários diferenciados, onde vai evitar a aglomeração e, consequentemente, uma possível contaminação das pessoas. Então nosso comércio hoje abre a partir das 7 da manhã, é um setor que abre às 7 e fecha às 17. Um outro setor do comércio, ele abre às 8 e fecha às 18. Um outro setor tem aberto de 9 e fechado às 19 horas. Então, isso foi uma medida bastante inteligente. Inclusive, o governo de Pernambuco adotou essa medida para Recife, região metropolitana também, porque foi uma medida inteligente que nós pensamos juntamente com o poder público municipal. Então, nós temos alinhado nesse sentido. Respondendo à tua pergunta sobre isso, eu concordo plenamente com você. E acho que a chamada dos setores para uma responsabilidade social, um compromisso social, a gente iria ter um funcionamento bem melhor e mais responsável, né? Porque os setores que estão sofrendo muito, os setores de lazer, esses setores estão sofrendo demais, perderam muitos empregos, bares e restaurantes sofreram bastante, o setor de turismo também sofreu bastante. Então a gente precisa agir com ideias inteligentes, como resolver essa equação. Por exemplo, os setores de restaurantes e bares, você tem a área, você fazer uma reunião com esse pessoal, dar uma aula explicativa de layout, e como você vai arrumar o seu layout e funcionar normalmente, né? Manter esse estado de execução do serviço para que as pessoas possam, porque em restaurantes, em bares, se faz negócio também, há reuniões de negócios também. Então, tudo isso funcionando com muita propriedade, e se você, a carga, olha, nós vamos reduzir aqui o teu estabelecimento, você vai ficar com 50% de funcionamento.
que vai se estender até às 20 horas, ou às 22 horas, até às 12 horas. Isso teria que ser muito bem avaliado, muito bem medido, mas eu acho que se chamar o empresariado para essa responsabilidade que ele tem, como eles têm colocado todos os equipamentos de proteção individual e policiar os clientes, porque existe uma problemática grande também com relação ao setor de bares, principalmente. É o desrespeito à normatização. Os caras estão ali, eles normalmente quando sentam aglomerados, né? Você tem 6 pessoas todos juntos, 8 pessoas juntas demais, e ali depois de um certo tempo, está todo mundo jogando saliva um na cara do outro. Então é preciso administrar isso. Olha, Misto, você só pode receber aqui um casal por mesa, né? Ou no máximo 4 pessoas numa mesa, 2 casais da mesma função, da mesma família, tá todo mundo junto, não é da mesma família, não pode ficar junto. Tem que criar essa consciência na população, principalmente, para que isso possa vir a funcionar. E de que forma devemos funcionar? Né? Existe formas diversas de se conversar, se dialogar e chegar a essa população, para salvar esses setores, melhorar a qualidade de atendimento deles e melhorar os empregos. E aí você consegue botar mais gente trabalhando. E esse é um pensamento que eu tenho. No comércio, a mesma coisa. Nós temos nos protegido bastante. Eu tenho andado aqui no nosso comércio e todas as lojas que eu tenho visitado, você chega, há uma proteção total. E nós fizemos uma pesquisa na CDL, nós temos uma pesquisa de contaminação no setor aqui lojista e é muito baixa a contaminação do comércio. E das 2 funcionários, colaboradores que foram contaminados, na pesquisa, a resposta da terceira, que essas contaminações não ocorreram no âmbito do ambiente de trabalho, entendeu? Sempre fora, a pessoa no seu deslocamento ou nos seus momentos de lazer, ele se aglomera, porque dentro da empresa ele está com álcool gel, ele está com máscara e ele está distanciado. Sim, ninguém está aglomerado padrões, dentro das empresas, não se permite isso. Então, o foco é esse. A gente orientar essa sociedade, para chamar a sociedade para a responsabilidade dela, né? Porque as pessoas o comportamento das pessoas é que tem elevado essa contaminação. Mas o setor produtivo, ele tem combatido, ele tem ajudado, ele tem educado a sociedade, ele tem exigido que as pessoas cumpram essas normas básicas, né, de distanciamento, usar máscara e higienizar as mãos com álcool gel. Uma coisa assim. Mas a gente ainda encontra pessoas que resistem a essas atitudes, né? É um problema de comportamental. Né? Há pessoas que vivem para descumprir normas e regras. Né? Gostaria de só complementar o que o senhor está falando aí, que eu tive a oportunidade de ir ao Recife esse fim de semana, foi aniversário da minha esposa, e infelizmente você sabe, né, o brasileiro deixa tudo para a última hora, então teve que correr para arrumar algo, e o que eu percebi lá, que talvez eles não tenham essa articulação que o senhor conseguiu fazer aqui, né, de falar com a prefeitura, né, de conversar com ele, com o prefeito, porque lá eu vi que justamente isso que o senhor está falando. Eles deixam o comércio até 5 horas, então aglomera, vai todo mundo no mesmo horário lá para o shopping ou para o comércio e realmente facilita essa contaminação. De fato, a gente, inclusive, só interrompendo, Felipe, fazendo um adendo também, a gente, inclusive, parabeniza. Muitas vezes as instituições responsáveis por diversos setores do comércio ficam só esperando o famoso chicote do Estado, né? Quando eu falo Estado, eu falo instituição como um todo. A gente fica só esperando a imposição e aí não consegue articular. Então, a gente parabeniza aí a ação de ter conseguido conversar com a prefeitura, o governo do estado, para articular da melhor forma a continuidade das atividades comerciais. Justamente, eu gostaria de dar os parabéns por conseguir fazer esse trabalho e essa articulação, né? Foi muito importante. Excelente.
Professor, eu queria fazer uma pergunta aqui. Acredito que até o Felipe tenha tocado nisso esses dias, ao longo das entrevistas que tivemos, principalmente com o setor econômico. Como é que está a questão do crédito para chegar aos empreendedores, aos comerciantes do nosso município? Como é que está essa questão por aqui? Olha, o crédito realmente é uma coisa que está muito difícil. E agora, nesse ano, ele está mais difícil ainda. Os bancos, para liberar algum dinheiro para o setor produtivo, está colocando muitas barreiras e muitas dificuldades, né? Porque nós temos uma insegurança jurídica muito grande, né? Nosso país, se você analisar agora, você está vendo aí, foi anulado tudo que a Lava Jato fez, praticamente. Tudo que o Moro fez foi colocado para baixo. E respeitaram até o TRF4, que foram 3 desembargadores que analisaram essas sentenças, né? E foram todas anuladas. Então, isso leva a um descrédito na nossa reputação jurídica, né? A credibilidade jurídica. Então, fica todo mundo preocupado. E os bancos, as instituições financeiras que vão liberar um crédito, elas só querem liberar com garantia real. E a garantia real fica muito caro, esse produto, né? Nós tivemos a finalização ano passado do Planamp, que era o ministro da Economia disse que ia liberar 500 bilhões para a economia, né? E que eu acreditava que ia chegar a uns 300 bilhões para financiar, porque ele dizia no seu anúncio, ele disse que todas as microempresas iam ter direito a tirar do financiamento até 30% do seu faturamento anual. E isso foi uma coisa que não aconteceu. Aí eu fui procurar ver por que isso não aconteceu. Nós fizemos aqui na CDL uma carta para o ministro em Brasília, solicitando resposta sobre isso. Veio uma resposta um tanto não do que a gente esperava, né? Aquelas saídas pelas tangentes, mas a gente entende que foi a pressão do sistema financeiro. Então, o sistema financeiro pressionou porque o dinheiro era um dinheiro barato que ia salvar os empregos. Mas aí todo mundo correu para esse empréstimo e todo mundo deixou de ir para o sistema financeiro, que era um dinheiro mais caro. E aí isso me inchou, né? Em vez de 300 bilhões, só saiu 40 milhões. Isso não atende às micro e pequenas empresas do Brasil como um todo, né? E esse dinheiro não é um dinheiro dado, é um dinheiro que nós vamos devolver, né? Temos a responsabilidade de conter esse dinheiro e não demitir ninguém. Isso era uma boa medida e era uma medida muito importante e saudável. Mas a pressão do sistema financeiro fez com que essa torneira fosse fechada. E aí o crédito acabou. E agora o sistema financeiro é seletivo demais e ele só empresta com segurança total e com garantia real. E a grande massa não tem esses produtos para atender esses requisitos para vender. Então o crédito fica difícil. Professor, gostaria de mandar aqui um abraço para Fernando Couto, da Rio Branco Ferragem, está nos ouvindo aqui, mandou um abraço para o senhor também. Já estendo o irmão dele também, né, Felipe? Que é procurador do nosso município, Paulo Couto. Isso, exatamente. Pode ser um próximo convidado aí para participar aqui conosco, né? Outra pessoa que acompanha o Quarto Poder, que a gente ouviu aqui hoje... Paulo Couto é um amigo muito importante que nós temos, que nos aconselha sempre, nos dá sempre alguma informação importante, né? Está junto conosco também. Enfim, a gente tem boas pessoas, bons amigos, bons diretores na CDL, que a gente pode fazer um trabalho positivo, né? O problema é só a pandemia, mas se Deus quiser a gente vai conseguir avançar. Nós temos uma pauta agora muito importante que nós vamos colocar em discussão, o caso do IGPM, que está absurdamente alto, né? A composição de cálculo do IGPM não reflete, na verdade, o que o comércio pode pagar, né?
porque você não consegue mais esses índices inflacionários de 32% acumulados. Ninguém vai conseguir, os lojistas já não conseguem pagar os aluguéis que estão hoje. E imagine você colocar 32% acumulado no ano. Ninguém vai conseguir. Pois é, professor. Eu tenho lido sobre esse assunto, algum setor já está negociando para os aluguéis passarem para o IPCA, né? Que é o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, né? E o IPCA, ele é regulado pela inflação, ele regula a taxa Selic, ele é o norteador hoje mais importante que o país tem, né? Então, os indicadores econômicos todos estão seguindo o IPCA, então a gente tem que migrar para o IPCA como regulador dos reajustes dos aluguéis. A gente tem que fugir. Professor, desse GPI. Aproveitando que o senhor está nesse tema aí, para a gente concluir a nossa entrevista, a gente já está chegando no finalzinho, queria fazer uma pergunta um pouco difícil para o senhor, mas para a gente ter uma ideia, né? A gente tem como calcular o prejuízo que o comércio levou nessa pandemia? O senhor tem como dar números desse prejuízo aí para o comércio, principalmente aqui de Garanhuns e região, né? Toda a região do Agreste Meridional. Eu chutaria casa de milhões, viu? Olha, eu não posso ir para o achismo. A gente não tem uma pesquisa precisa para te dar uma informação concreta sobre isso. Mas a gente tem indicadores que mostram como isso variou. Nós passamos 4 meses fechados, né? Uma parte do comércio passou 4 meses fechado, o outro setor ficou produzindo. Então, esse setor que ficou fechado, ele sofreu muito na economia e ele perdeu, né? Ele caiu, né? Nos últimos anos, houve perdas de faturamento nesse setor, né? E outros setores cresceram, né? Eles se desenvolveram mais. Mas teve setores que, como o setor de confecções, que caiu, confecções, tecidos, calçados, caiu 22%. Né? Livros, revistas, jornais, caiu menos 30%. Né? Materiais de escritório, caiu 16%. Veículos, motos, perfumes e peças, caiu menos 13%. Né? Mas a construção civil, o setor da construção cresceu 10,8%, o setor de alimentos, supermercados cresceu 4,8%, móveis eletrodomésticos cresceu 10,5%, farmácias e outros setores, perfumes, cresceu 8,3%, artigos domésticos cresceu 2,5%. Então, houve setores que cresceram e houve setores que perderam muito, né? Então, quando juntou tudo, os dados econômicos, deu um crescimento do comércio de 1,2%, né? A variação geral. Então, esse ano a gente começou o ano sem ter aquele apoio financeiro grande que o governo deu à sociedade, né? À economia informal. Então, essa falta desse apoio, que esse dinheiro vem reduzido, e vem também na forma que eu digo, que é a forma correta, que é inibir a fome das pessoas, né? Ele tem que chegar e dar a sustentação das pessoas, aquelas pessoas que não têm de onde tirar o sustento. Então, a gente tem que salvar essas pessoas, não pode deixar as pessoas morrendo de fome. Então, tem que entender esse segmento. No ano passado, houve o dinheiro chegou com muita força, né? Então, isso gerou um crescimento de determinados setores. O setor da construção civil ele cresceu muito. E houve um aumento muito grande também dos preços do setor da construção civil, né? Você admitiu, eu não entendo até hoje como é que você pode entender que o minério de ferro teve um reajuste de 78%. Entendeu? Então, eu quero entender por que isso. Nós somos o maior produtor realmente, professor, do mundo. Realmente, o problema... São problemas sérios que a gente precisa estudar, analisar e compreender que essa economia está distorcida. Determinados setores se aproveitaram, estão se aproveitando do momento e deram reajustes abusivos.
Pois é, professor, infelizmente nosso tempo está acabando aqui na nossa entrevista. Gostaria de agradecer demais a sua participação. Eu sei que tem assunto aí para muitas outras entrevistas com o senhor. Então, vamos deixar esses assuntos para a próxima oportunidade. Muito obrigado por ter cedido seu tempo e estado aqui conosco. Tá? Senhor, aproveitando aí, se eu puder fazer também um merchan da sua empresa, né, as Duas Rodas. Você é um grande empresário aqui na nossa cidade, bem conhecido. Muito obrigado pela sua participação e eu gostaria que o senhor desse as últimas palavras aí, se despedisse do público. Felipe, Matheus e Lucas, é muito bom esse programa de vocês, esse momento de vocês. É muito importante para a nossa sociedade como um todo, para a nossa micro-região, chamar pessoas para esclarecer, para colocar pontos importantes para a sociedade tomar conhecimento. Eu fico muito grato a vocês por esse momento e dizer que a CDL está sempre prestes a ajudar as instituições, a ajudar a sociedade e fazer com que o nosso setor produtivo, nosso setor lojistas, seja o melhor setor da micro-região do Agreste Meridional. Então nós estamos sempre juntos para isso, sempre para ajudar a todos aqui da nossa micro-região. Grande graças a vocês. Muito obrigado, professor. Vamos aos intervalos e voltamos em instantes. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Se você quer alegria, Amarano é o lugar. Rádio Amarano. Rádio Amarano. Ficou gostoso. Em Canhotinho. Todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em um novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Lucas Cavalcante. Isso aí, 12h35, tivemos agora uma entrevista com o presidente da CDL Garanhuns, professor Luiz Carlos. Matheus, o que é que a gente tem agora na economia? Na economia, hoje o professor Écio Costa vai falar sobre o superávit da balança comercial. Como o professor estava falando, alguns setores se beneficiaram. E quem exporta com dólar alto e com as outras economias reabrindo e a nossa fechada, ganhou muito, né? Cerca de 10,34 bilhões bate o recorde, esse é um número recorde, nos últimos 33 anos. Professor Écio Costa explica para nós. Economia e negócios. Oferecimento Sedes Consultoria. Soluções para a sua empresa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre a balança comercial brasileira, que teve um superávit de 10,3 bilhões no mês de abril. Esse é o maior saldo mensal em 33 anos. E provavelmente só não é um saldo maior que esse, porque a série histórica começa justamente há 33 anos atrás, quando o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio foi criado e começou a levantar essas informações. Esse superávit, ele é importante, que ele representa a diferença entre exportações e importações, né? E a gente teve justamente no mês de abril 26,48 bilhões de dólares em vendas para o exterior, ou seja, em exportações, e 16,13 bilhões de dólares em importações, dando esse saldo positivo, né, para o nosso país. É muito importante a gente visualizar que as exportações elas estão sendo beneficiadas
por um momento de aquecimento no mercado internacional de produtos, de commodities agrícolas e também de commodities minerais. E, claro, temos também uma moeda que se desvalorizou muito em relação às demais moedas do mundo, certo? Então, quando você vai olhar, muitos produtos do agronegócio tiveram uma expansão muito forte. No acumulado dos 4 primeiros meses desse ano, a gente tem um saldo positivo de 18,25 bilhões de dólares. Esse valor é 103,9% maior do que no mesmo período de 2020, quando foi então registrado um saldo de 8,9. Também a expectativa para 2021 pelo Ministério da Economia é que a balança comercial brasileira chegue a um superávit de 89,4 bilhões de dólares. Se for confirmado esse valor, o resultado vai estar 75% maior do que o resultado de 2020 e também vai representar um recorde para essa série histórica. Quando a gente vai olhar as exportações dos principais produtos brasileiros, na agropecuária se destacam a soja, com um aumento de 43,1%, o algodão em bruto, com aumento de 112,8%, café torrado com 27,1%. E também, nas commodities minerais, você tem o minério de ferro com uma elevação de 106% e o petróleo bruto também com elevação de 49,2%. Então, são dados importantes mostrando o desempenho, né, do setor exportador brasileiro, tá, na comparação com o mesmo período do ano passado. Como um todo, foi uma elevação de 50,5%. Pelo lado das importações, também houve uma elevação, né, mostrando principalmente que produtos da indústria e de transformação tiveram uma elevação de 42,6%, mas também produtos da indústria extrativa apresentaram uma elevação de 35,5%. É um momento muito importante para o setor exportador brasileiro, né, que tende a trazer divisas internacionais aqui para o Brasil, né, com esse momento de câmbio favorável que termina ajudando os preços das commodities brasileiras a serem mais competitivas, mesmo que em dólar. Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Isso aí, a palavra de Écio Costa. E agora a gente tem uma notícia aí sobre a CPI da Covid. Queria que o Matheus falasse com o nosso repórter. Quem é que vai nos dar essa informação hoje, Matheus? Hoje é o Yuri Hudson, se eu não me engano. Deixa eu só dar um abraço aqui para um amigo nosso, o Nildo. Ele tá ouvindo com a gente, tá? Ele tá reclamando um pouco, eu também concordo dessa parte dele, porque ele falou sobre o aumento desenfreado dos combustíveis, né? Nildo, olha, o que eu posso te afirmar é que nos próximos dias, acredito que vai haver uma interferência, acho que até negativa nesse sentido, do atual diretor da Petrobras. Eu tinha lido sobre isso, tá? Mas o preço de mercado, infelizmente, está inflado devido à retomada da atividade econômica dos países internacionais, dos outros países, né? Dos países estrangeiros. E o câmbio nosso ainda, apesar de ter cedido um pouco, ainda está muito alto. E a gente atende a um preço de mercado que é internacional, né? E na Petrobras sempre teve uma problemática de compensação do preço externo, em termos de competitividade, cobrando mais no território nacional. Então, a gente tem um certo desequilíbrio aí que é natural de um estatal, né? Exatamente. E assim, muitas interferências acabam distorcendo os preços, porque o que aconteceu, por exemplo, no período Dilma, em que se congelava os preços, acaba se tornando uma empresa deficitária, que ela é uma empresa de capital misto, tanto privado como estatal, só que ela acumula prejuízos, né? E uma hora uma empresa que acumula prejuízos acaba quebrando, foi o que aconteceu com a nossa estatal. O que poderia ser feito, ao meu ver, era uma abertura de mercado maior na exploração do petróleo, para que assim outras empresas, tanto privadas até estatais de outros países, pudessem explorar o petróleo nacional, e assim competitividade sempre leva a melhores preços
e melhor qualidade, inclusive, do próprio combustível, né? Que a gente sabe que não é tão bom. Inclusive, vale o debate aí acerca dessa questão que é muito polêmica sempre, que é a privatização de eventuais setores aí do petróleo. Normalmente, o maior argumento é de que o petróleo ele é estratégico. E tudo bem. Ele não é tão estratégico porque o mundo prova o contrário, né? A Europa, por exemplo, ela está migrando para um setor que não use mais o petróleo. Ela quer usar até 2030. Ela quer acelerar para que use carros elétricos, enfim, com outras modalidades de combustíveis, inclusive mais saudáveis para o meio ambiente. Isso é um pensamento mais bélico, aí, que é advindo da Segunda Guerra Mundial, ou seja, o petróleo naquela época era ouro e segurança de que você poderia produzir armas e outros equipamentos bélicos de forma rápida. Mas aí, mesmo considerando que o petróleo é estratégico, a gente tem o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que tem petróleo na sua extração estatal e a distribuição, que é a refinaria e a venda de combustível privada, né? Você tem mais de 216 extratores de petróleo lá. E um problema também no Brasil é que esse fechamento de mercado, teoricamente estratégico, acaba sendo só dinheiro para corrupção. Para além disso, o refino, né? O refino do petróleo no Brasil não é suficiente para atender a demanda nacional e fechando o mercado, você não entra um concorrente que possa talvez refinar, né? Assim, é sempre uma visão muito tacanha e atrasada pensar que ter o monopólio estatal de uma coisa é totalmente bom, ou o monopólio até vezes privado também é muito ruim, né? A gente precisa ter um nível de competitividade que atenda à demanda de fato do cidadão, que é quem mais se prejudica com os preços do petróleo alto. Mas além da problemática do petróleo, a gente tem também essa problemática pandêmica aí que rendeu um belo de um desfecho ontem com a depoimento de Luiz Henrique Mandetta, que foi ministro do governo Bolsonaro logo no início da pandemia, depois teve ali uma problemática política envolvida e ele foi retirado do governo. Então, quer escutar um pouquinho aí de Yuri Hudson. Sobre a CPI do Covid e Yuri Hudson. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi o primeiro depoente da CPI da Covid no Senado Federal. Nesta terça-feira, Mandetta respondeu a perguntas de senadores por mais de 6 horas. No depoimento, o ex-ministro disse que não era favorável ao uso da cloroquina contra a Covid-19. Mandetta relatou ainda que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tentou alterar a bula da cloroquina e viu o medicamento como a saída para a pandemia. Uma reunião, vários ministros, médicos que iam propor esse negócio de cloroquina, que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento paralelo. Nesse dia que via sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, não. Governistas questionaram o então ministro da Saúde sobre o mantra adotado no início da pandemia: fique em casa e só busque o hospital quando os sintomas se agravarem. Mandetta explicou que a fala ocorreu no período de estruturação hospitalar para o enfrentamento à pandemia. Além disso, aquele era um momento em que não havia transmissão sistêmica da Covid no país. Mandetta comandava o ministério desde o início da gestão Bolsonaro e pegou o começo da pandemia no país. O ex-ministro travou brigas públicas com o presidente da República e deixou o cargo em abril do ano passado. Aos parlamentares, Luiz Henrique Mandetta afirmou que foi demitido. Eu não pediria jamais demissão do cargo. Eu acho que o presidente não gostou, não quis. O meu compromisso era com o meu paciente chamado Brasil e eu não o deixaria em hipótese alguma, mas também não negociaria a formação que eu tenho. O ex-ministro também entregou à CPI uma carta que enviou ao presidente quando foi demitido. Mandetta alertava sobre o crescimento dos riscos da pandemia e recomendou expressamente ao presidente que mudasse de posicionamento. Aos senadores, o ex-ministro alegou que tomou ações com base na ciência. Nós tínhamos a teoria de isolamento vertical. Olha, isole só os idosos. Não era verdade, a gente tinha que orientar. Todas as nossas orientações foram assertivas. Foram pela ciência, embora
algumas pessoas tenham compreendido, outras não compreenderam. Estava previsto para esta quarta o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello. No entanto, a oitiva foi adiada após o general relatar que teve contato com pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania, ironizou o fato, já que o ex-ministro foi flagrado sem máscara, passeando por um shopping. Né, que vai ser máscara para o shopping, que não pode vir para a CPI. Nesta quarta, a CPI recebe o ex-ministro Nelson Teich, que ficou menos de um mês no cargo. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Pois é, rapaz, olha aí, hein, Lucas? Rasgou o verbo ontem o ex-ministro, ele ficou 90 dias, né? Logo no início da pandemia. Ele que fez um diagnóstico, a meu ver, correto, né? Tudo era muito novo, né? Tudo era muito complicado de se prever. Então, até muitas vezes as pessoas questionando, olha, ele falava que só procurasse o médico quando tivesse faltando respiração. Amigo, ele não podia mandar todo mundo para UTI, porque o Brasil não tem UTI suficiente para 200 milhões de habitantes, né? Exatamente. Inclusive, a maior problemática aí que muitos que discordam do ministro chegaram a falar é que aquele lockdown inicial não tinha necessidade, alguma coisa nesse sentido. Eu discordo plenamente. O lockdown inicial ele é justamente para aparelhar o nosso sistema de saúde, que por natureza já é frágil, mas que não está preparado, e aí nenhum do mundo está, para comportar uma pandemia, né? E outra coisa, Lucas, teve uma medida acertada, exatamente, ao meu ver, que é você restringir ali aqueles, acho que foram cerca de 30 dias mais ou menos, na época, e para mim aquilo foi acertado, porque você deu tempo de abrir novos leitos, os hospitais. Eu imaginei, inclusive, que a gente teria uma crise enorme, que foi uma coisa que a gente não viu, né? De gente estar morrendo sem respirar fora do hospital, só em alguns casos isolados que aconteceram, como lá em Manaus, por exemplo, faltou energia, assim, que é uma outra situação. Exato. Felipe, tá conosco? Estou sim, Matheus. Tive um probleminha de conexão aqui, perdi um pouco vocês, mas agora estou de volta. Okay. Só observando aí o que o Lucas falou, e nesse início de pandemia, ninguém sabia ao certo qual o procedimento correto, o que deveria ser feito, né? Então, qualquer atitude que fosse tomada seria meio que um pulo no escuro, né? Então, ele tomou, a meu ver, também a medida correta, né? Não vamos dar esse pulo no escuro, não, vamos aguardar, vamos botar luz aí nesse buraco para a gente saber o que a gente está enfrentando. A gente não pode simplesmente dar esse salto de fé aí e arcar com as consequências, que meio que tá acontecendo agora, né? Eu acho que foi um salto de fé aí, fé na cloroquina, fé em outras coisas, que vem causando esse problema todo aí que a gente vem enfrentando, né? E ontem... E, assim, só complementando, o Mandetta falou que o Bolsonaro queria, o atual presidente Bolsonaro, o ex-ministro colocou que ele queria alterar a bula da cloroquina. Alterar a bula da cloroquina é muito ousadia, né? Eu achei muito estranho isso aí. Com certeza, se a CPI tiver, for conclusa aí nesse sentido, ele vai ter alguma responsabilidade aí pela tentativa de interferência, né? E sem uma fundamentação científica, que eu acho que é importante dizer isso. Ontem a gente teve aqui antes de ontem, na verdade, com o Pedro Veloso, que é vice-prefeito, e ele também é médico. Cardiologista. Cardiologista, e falou que a cloroquina, na visão dele, é um medicamento seguro, mas que para outros casos, né? Você não precisa, na Covid você acaba tendo um possível quadro de efeito colateral do remédio, e a cloroquina não resolve absolutamente nada, e é o que comprovam as últimas pesquisas aí dos grandes institutos médicos ao redor do mundo. A gente não está falando isso porque acha. A ciência, é claro que ela pode ser combatida em termos teóricos, né? Mas em resultado prático, que a gente tem é que a cloroquina ela não funciona. Pois é, Lucas. Ontem eu fiz uma observação também, não sei se o ouvinte lembra ou se vocês lembram, que hoje, no depoimento do Teich, que seria uma coisa que poderia trazer novidades, né? E justamente eu acertei ontem, né? Ele disse que deixou o Ministério por divergir justamente sobre a cloroquina, né? Ele disse que sem a liberdade ele optou por deixar o cargo tomar atitudes aí que iam de encontro àquilo que ele tinha aprendido aí, anos de universidade e anos de exercício da medicina, né?
Falando em liberdade, ontem a Câmara aprovou o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. Quem vai trazer um pouco mais para nós é o Leno Falck. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e define no Código Penal crimes contra a democracia. O texto agora vai para o Senado. Entre os crimes estão golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral, comunicação enganosa em massa e atentado ao direito de manifestação. Nos últimos meses, o governo tem usado a lei contra críticos do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a proposta deixa explícito que não será considerado crime contra o Estado Democrático de Direito a manifestação crítica aos poderes constitucionais, assim como atividade jornalística. A Lei de Segurança Nacional é de 1983, período em que o país vivia sob ditadura militar. A deputada Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí, relatora da proposta, chamou a legislação de último bastião de um regime de exceção. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Leno Falck. É isso aí, 12h53, o Leno Falck sempre traz notícias muito importantes para nós, mas agora eu quero ouvir dos nossos dois juristas, inclusive eu faço já um convite aqui, tá? O presidente da OAB vai estar hoje aqui no programa do Júnior Paulino, o pessoal da OAB, Bruno Batista, o Gilvan e o resto do pessoal da equipe da OAB Pernambuco, vai estar aqui para uma inauguração, já está em andamento, né? Mas a inauguração de fato de um posto do INSS lá na OAB, olha aí que bacana. Mas eu quero ouvir agora a opinião dos dois juristas aqui da bancada, Felipe e do Lucas, a respeito desse projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional, né? E agora, não teremos mais voz de prisão para poder falar as coisas ou não? Em termos de revogação da Lei de Segurança Nacional, eu concordo. Ela é uma lei que, apesar de estar formalmente em vigor, ela tem vários vícios de constitucionalidade que é apontada por vários especialistas. Um vício de constitucionalidade, para ilustrar para o ouvinte, é basicamente o seguinte: a gente tem um diploma legal no Brasil que se chama a Constituição Federal. E todas as leis, elas têm que estar de acordo com o que está na nossa Constituição. E essa Lei de Segurança Nacional, ela tem alguns problemas, que é, por exemplo, muitas vezes ela é utilizada para tolir a liberdade de expressão, como a gente teve um caso aqui na nossa cidade, que foi o do vereador Tiago Paes, que acabou levando um homem que fazia propaganda ali com o seu carro de som, não me recordo agora o nome dele, é J. Mauro, né, salvo engano, que é o empreendedor que estava fazendo essa propaganda lá do carro de som, que falava sobre... O vereador falou que não foi voz de prisão não, né? Só uma observação aí. Ele falou que não foi voz de prisão, mas aí a gente tem aquele negócio, você apaga a mensagem, mas o print é eterno. Ele mandou na linha de transmissão do WhatsApp dizendo que deu voz de prisão a um petista. Ele usou exatamente esse termo. Inclusive eu tenho aqui na minha lista de transmissão, caso seja solicitada aí essa prova, que eu acho que não vai ser. Mas enfim, de qualquer forma, ela é uma lei que tem certos resquícios aí autoritários. Então, ao meu ver, é sensacional a sua revogação. Agora, o que me preocupa é que, além da revogação, a gente vai ter a substituição de novos crimes. E aí, quando se trata de crime contra a democracia, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso aí pode ser utilizado para perseguir grupos da mesma forma e até pior. Então, acho que é necessário que o debate seja mais alargado. Eu já vi essa questão aí de mensagens em massa, né? Isso aí já me preocupa um pouco. É um dispositivo que me parece um pouco... muito totalitário. Muito totalitário, né? Como é que você vai tolir o direito das pessoas de mandar mensagem? Enfim, a gente tem que ter cuidado e analisar direito o que vai ser esses crimes contra a democracia que substituirão a Lei de Segurança Nacional. Felipe, tem uma notícia aqui. Você quer comentar a revogação? Não, perfeita a observação aí de Lucas, eu concordo plenamente e creio que a gente tem que ficar realmente só de olhos abertos aí para o que vem depois disso, né? A revogação acho que é muito boa. Eu vou mandar um abraço aqui para uma ouvinte muito querida, minha amiga Priscila, que é a esposa do meu querido primo Ítalo aí, a família. Olha aí! Grande Ítalo e Priscila Pinto. Um abração a eles aí. Um abraço. Felipe, tem uma notícia aqui muito bacana de uma agenda que foi sua quando você disputou o pleito do ano passado, né? Você bateu um papo com o pessoal da UESG, lá da Casa do Estudante. Você lembra disso? Felipe? Perfeito, Matheus. Lembro sim. Foi uma conversa muito boa, bem descontraída, foi bem no final aí da campanha, estava exausto, mas foi um momento muito proveitoso.
Beleza. Então, aquele espaço que era a antiga Casa dos Estudantes, que é uma revogação do pessoal lá da UESG, ele estava servindo de moradia para animais abandonados, né? E a vereadora Fanny, do PT, que exerce um mandato coletivo com Marília Ferro e Fernanda Limão, reivindicou a realocação dos animais que atualmente estão abrigados no terreno da antiga Casa dos Estudantes, localizada na rua Pedro Rocha, ao lado do Parque Euclides Dourado. É que, segundo a parlamentar, a Prefeitura de Garanhuns notificou as organizações não governamentais, as ONGs, que utilizam o espaço da antiga Casa dos Estudantes para abrigar os animais, resgatando na cidade, para que desocupem o espaço, que receberá obras de construção do Centro de Referência do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra o Idoso em Garanhuns, que se chamará NEVIGA. Essas ONGs se tornaram uma referência na cidade, oferecendo alimentação, assistência veterinária aos animais. Registrou a vereadora Fanny, que na proposição apresenta na Câmara de Garanhuns que acredita que cerca de 200 animais serão atendidos atualmente no espaço da Casa dos Estudantes. Abre aspas, esses animais precisam ser realocados, haja vista que existe um prazo para despejo dos mesmos. Chama a atenção a vereadora, alertando que o fato de que os animais não podem ser abandonados nas vias, já que tal ação tornaria um problema para a sociedade, causando comoção nas pessoas e podendo gerar uma transmissão de doenças aos seres humanos, como também ocasionar acidentes de trânsito. A reivindicação da vereadora foi aprovada por unanimidade na Câmara de Garanhuns e seguiu para a apreciação do prefeito Sivaldo Albino através da Secretaria de Saúde. Olha aí. Muito importante. Iniciativa muito importante aí, realmente é um problema, né? Os animais soltos na rua sujam as vias, podem causar acidentes, né? Morder alguma pessoa e até acidentes de carro, né? De trânsito. Então, realmente é importante a gente tirar esses animais aí das vias e principalmente fazer uma campanha para que as pessoas se conscientizem, né? E não soltem os seus animais, né? Se você pegou um animal para criar, fique com ele pro resto da vida, né? É uma responsabilidade que você está assumindo, que você não pode simplesmente abrir mão dela. Exatamente. E agora só ficou uma dúvida para mim, o que vai ser, bom, se lá vai ser uma casa de abrigo, e a Casa dos Estudantes? É bom a gente até entrar em contato com o pessoal da UESG. Isso também me trouxe um alerta, né? Porque a reivindicação do pessoal da UESG, era retomar o prédio, né? Retomar o prédio para eles, para atividades dos estudantes, que é uma atividade também muito importante. E com esse pleito aí da Fanny, eles praticamente assim, bateu o martelo que eles perderam a causa, né? Vamos ver se eles vão poder utilizar outro prédio, apesar que a Prefeitura de Garanhuns, o que não falta é prédio, né? Ela tem muitos prédios municipais, alguns até, de fato, largados, né? A gente precisa dar uma olhada nisso. Mas a gente pode convidar o pessoal da UESG, que foi muito gentil conosco já tivemos alguns contatos com eles, e os microfones do Quarto Poder para eles estarão sempre abertos. Hoje, Felipe, retorna a você a missão de nos deixar uma dica de livro ou filme. Excelente, Matheus. Estava aguardando ansiosamente por esse momento. Adoro esse momento. Vamos lá. Eu tenho uma indicação aqui muito boa, que é o filme O Destino de uma Nação, né? Em inglês é A Hora Mais Escura, The Darkest Hour. Isso, que é com Gary Oldman, que conta a história de Winston Churchill, justamente naquele momento que ele assumiu como primeiro-ministro da Inglaterra, no seu momento mais escuro, né? Por isso que é justamente esse o nome do filme, né? A hora que momento mais complicado, né? Mais crítico da guerra. E é muito importante e muito bom esse filme, que a gente vê o que é que realmente um líder conservador faz em um momento de crise. Exatamente. Eu vou só passar a palavra aqui antes da gente encerrar o programa para fazer uma breve nota aqui. Eu recebi agora a notícia de que o professor da nossa instituição, a ESGA, instituição a qual eu fiz parte, me formei lá, o professor Rodrigo Freitas, acabou falecendo aí agora há pouco por complicações devido à Covid-19. Ele que é professor contraiu essa doença que infelizmente está nos deixando várias lacunas na sociedade de forma geral, e o professor Rodrigo foi um cara que, apesar de eu ter tido pouco contato na graduação, foi alguém que sempre nos deu inspiração para seguir em frente, e
caminhar para o sucesso, né? Foi um professor que sempre orientou seus alunos da melhor forma. E aí fica aqui minhas condolências e aquele abraço saudoso para todos os amigos e familiares. Em nome do Quarto Poder, a gente sauda e deseja conforto aos familiares e aos amigos. Felipe, só repete o nome do filme e onde o pessoal pode encontrar esse filme, tá? O Destino de uma Nação. Tá? Eu acredito que ele só está disponível aí no HBO Max. Não está nas plataformas aí como Netflix ainda. Mas recomendo muito, é um filme muito bom. E também fica aqui meus sentimentos aí por essa mais uma perda, né, para essa terrível doença. Ok. 1h03, a gente vai se despedindo por aqui. O Quarto Poder tá sempre nas mídias sociais, tá? Mais ou menos às 2h30 por aí estará subindo no YouTube, QP Quarto Poder. Você procura lá o nosso canal e você vai ver tudo o que aconteceu no dia de hoje, com os bastidores, o estúdio aqui, o pessoal participando. E estaremos de volta amanhã, se Deus quiser. Quarto Poder. Você ouviu Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. O som que toca você, Marano 102,3. Marano. Em Lajedo, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Todo domingo, às 18 horas, Roberto Carlos Especial. Mais um programa com a marca da sua Marano FM. O Boticário, com lojas em Garanhuns, Lajedo e Bom Conselho, informa o prefixo desta emissora. ZYD 252, 102,3 MHz. Rádio Marano FM Estéreo. Garanhuns, Pernambuco. Nesse Dia das Mães, que tal escolher um presente especial do Boticário para surpreender quem sempre cuidou de você? São mais de 40 opções de presentes para deixar o dia da sua mãe ainda mais lindo. Tem o kit Lily, Elisée, Liz e muitos outros a partir de R$ 32,90. Passe em uma loja, procure um revendedor, compre pelo site ou WhatsApp e receba os seus produtos em segurança. Esse Dia das Mães, presente é o Boticário. Onde tem amor, tem beleza. Promoção válida até 9 de maio ou enquanto durarem os estoques. Óticas Joia Look. Equipe sempre pronta para melhor atender. Informa a hora. Marano, 1h05. O Dia das Mães é muito mais especial na Óticas Joia Look. Aproveite! Na compra de seus óculos com a gente, sua mãe ganhará um óculos Prada pela metade do preço. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Além de garantir o seu óculos, você presenteia a sua mamãe com um óculos Prada pela metade do preço. Não perca essa oportunidade de presentear a sua mamãe com a Ótica Joia Look. Vem pra cá! Lordes Barbearia, subsolo do Rui Barbosa Mall, salas 5 e 6. Marque pelo WhatsApp 879-9962-2058. Informa a temperatura. No bairro do Magano, a temperatura é de 26 graus. Lordes Barbearia, um conceito em seu segmento onde o passado e o futuro se unem e a tradição e modernidade andam juntas. Se você procura um visual perfeito, venha para Lordes e aproveite os pacotes promocionais e produtos exclusivos. Lordes Barbearia, transformando o simples ato de cortar o cabelo ou fazer a barba em uma experiência única, agora com manicure e pedicure. Lordes Barbearia, no subsolo Rui Barbosa Mall, sala 5 e 6. Agende através do WhatsApp 879-9962-2058. Marano FM. Tudo para sua obra tem na Ferreira Costa. Aproveite toda a seção de produtos para construção e reformas com ofertas imperdíveis. Na loja ou no site em até 10 vezes sem juros. Confira. Telha Vogatex Eternite, só R$ 22,90. Veda Prem Parede Branco Veda City, apenas R$ 279. Massa corrida PVA e Kine, só R$ 42,90. Tinta acrílica
térmica Diatex Fosca cor branca e Kiri, só R$ 99,00. Compre pelo site e receba em casa ou retire na loja. Acesse ferreiracosta.com. A segunda doença com controle oficial e mais casos no país ainda ameaça a equidicultura. Desde 1999, a AIE teve mais de 126 mil casos no Brasil. Só em 2019 foram mais de 2.200. Desde 1999, o Mormo teve mais de 2.400 casos notificados. Só nos últimos 5 anos foram 700. Vacine sua criação contra a influenza e exija o exame de Mormo e AIE com validade de 60 dias. Entre em contato com o LANEV, Laboratório em Medicina Veterinária, Rua João Paz, 210, Boa Vista, Garanhuns. Fone 873761-2000. E-mail lanevegaranhuns@gmail.com.